boa noite a todos, né? Agradeço pela presença, pela vinda de todos aqui. Agradeço ao SESC pelo convite. Para mim é um prazer muito grande poder falar sobre um tema que é tão atual, tão necessário na nossa vida enquanto envelhecemos, certo? Porque envelhecemos a partir do momento que fomos concebidos. Então, nesse momento de envelhecer. Eu vou abordar para vocês, num primeiro momento, um agradecimento. Peraí. Vamos só ver aqui. Aí. Um agradecimento a todos vocês. Por quê? Porque, na verdade, eu quero convidá-los a viajar um pouco comigo. Então, nesse dia de hoje, agora, a minha explanação vai ser mais uma ilustração do que nós vemos nesse dia a dia e começando pelos nossos espaços. Certo? Que espaços são esses? Que lugares são esses? Não adianta a gente conversar sobre adaptações, necessidades, moradia, se a gente não falar um pouco desse contexto urbano, da cidade, da conexão da nossa residência com o espaço urbano, com a calçada, com a via, aquilo que nos leva a vivenciar a cidade. Então, não tem como eu falar da moradia sem falar da cidade. E aí, dentro desse convite, eu quero parabenizá-los porque vocês demonstraram hoje que vocês são muito corajosos em estarem aqui assistindo a palestra, porque vocês estão em busca de um novo. Quem será ela? O que será que ela aborda? Opa, preciso subir no palco, peraí. Aí, agora vocês me enxergam um pouco melhor. Vamos lá. Cuidado aqui, muito bem. Por quê? A coragem do novo, a coragem da expectativa. O que será? O que será que traz? Será que traz algo novo em si? Será que a vida me traz? O que é esse dia de hoje? E é uma coragem porque vocês passaram por vários obstáculos, certo? Eu pude hoje, ao chegar aqui no início da tarde, eu dei uma caminhada pelas calçadas, né? Fui até a beira-mar e os mesmos problemas que tem na minha cidade. Todas essas são fotos da minha cidade, Joinville, Santa Catarina, né? Todos esses problemas nós temos aqui também. Então, um desnível de calçada. Eu tenho um problema de um rebaixo que vai dar na faixa de cruzamento, mas, na verdade, não é um rebaixo, porque ali vai ter uma parada de água. Ela não é nivelada, né? Isso tudo falando por quê? Porque as pessoas saem de casa. Né? Quais são essas atividades? Quais são esses obstáculos que muitas vezes nos fazem cair? Que muitas vezes nos fazem tropeçar. Enquanto nós somos jovens, crianças, a criança vai lá, tropeça, levanta, vai embora, corre, nem percebe. Quando a gente fica um pouco mais velho, a gente cai e já começa a reclamar porque dói o joelho, as costas já estão doendo um pouco mais, né? Agora, quando a gente começa a envelhecer um pouco mais, essa queda ela pode gerar, sim, um grande problema para a nossa saúde. E aí, quando a gente começa a encontrar esse tipo de obstáculo aqui, que é uma caixa bem no meio, né, da minha faixa de pedestre, ou então um rebaixo que não é rebaixo. Se vocês olharem ali, eu tenho uma faixa de pedestre que ela é bem mais ampla e um desnível do meio-fio. Que rampa é essa? Não é uma rampa de acesso. Aí eu lhes pergunto, como é que vocês saem de casa? Com muita coragem. Com muita coragem de querer sair, de querer conhecer, de querer vir, de querer investigar. Né? Eu tenho uma ciclofaixa, a pontueira não está funcionando aqui, mas eu tenho uma ciclofaixa que é essa parte ali onde está em cinza mais claro, né? O parte das bicicletas. Enquanto que esse do lado esquerdo, ele é a calçada, certo? Aí eu olho, tem um bueiro. Um bueiro bem ali onde eu tenho uma faixa de indicação de alerta, ou seja, para quem tem uma deficiência visual, ela deveria indicar que, olha, o cara ali do lado anda um pouco mais rápido que você porque ele está de bicicleta. Então, fica para o lado de cá, que você é pedestre, que você vai estar mais protegido. O que acontece na realidade? É muito melhor andar na ciclofaixa. Por quê? Porque ela é nivelada. Ela é um piso único. Certo? Quando ela é um piso único, eu não vou correr o risco de bater a ponta do sapato numa das pedras ali do calçadão. Eu não vou correr o risco de tropeçar, ou então de ter uma boca de lobo, que é essa dali, né, o bueiro, e quem sabe
ainda tropeçar na boca de lobo. Ou então, isso quando tem calçada, né? Pior ainda quando não tem. E aí a gente chove, bom, e aí como é que fica? Lama, né? Ou então eu começo a ter os restos de pedaço de barro, de pedaço de piso. Tem uma corrente que mal e mal a gente enxerga. Dependendo da situação, eu não consigo enxergar. Aí eu tenho um rebaixo de novo do meio-fio com uma caixa, que ela é uma caixa de inspeção, no meio da onde eu deveria ser um alerta. Ou seja, existe um rebaixo. Não deveria ter nenhum tipo de inspeção ali. Mas não. Todos esses riscos vocês correram para estar aqui. Bom, a gente pode mostrar várias fotos para vocês. Fotos que vocês sabem, que vocês vivenciam. Essa daqui é uma das melhores. Se vocês forem perceber, essa calçada, Joinville, chove muito. Estava comentando com a Rosângela, Joinville no ano passado choveu 3 meses direto. Foram 90 dias. Deu para criar guerras, sabe? De tanta chuva que deu, né? Aí mofa tudo, problemas de secar roupa, etc. E aí nós temos uma calçada como essa, onde ao invés de proteger o pedestre para que ele se sinta seguro, confortável, que ele seja atraído para caminhar na sua cidade, eu tenho uma piscina. Se vocês olharem bem, né, o nível da onde está estacionado o carro, o automóvel, eu tenho meio fio, aí eu tenho uma rampa e aqui está a calçada. Criei uma piscina. Então a pessoa ela tem a oportunidade de andar numa calçada que também é uma piscina. Como é que a gente faz isso? Isso tudo querendo instigar vocês a sair de casa. Por isso que eu de novo digo, vocês são muito corajosos em estar aqui. Vocês passaram por tudo isso. Muitas vezes vocês nem perceberam. Vocês já estão tão habituados a isso que nem perceberam que estão aqui, né? Mas a grande realidade é que as nossas cidades brasileiras, elas precisam ser mais confortáveis. Elas precisam passar numa revisão aqui de adequação, não só de normativas, né? Não só de fiscalização, de ação dos conselhos, mas de entendimento de que uma cidade ela é para todos. Não é porque é uma cidade que envelhece, não é porque é uma cidade que tem pessoas com deficiência, mas é uma cidade para todos. E todos precisam ter o seu acesso garantido, tem que ter a sua mobilidade garantida. Aqui mais um desafio para vocês. Existe uma norma, a NBR 9050, que diz que o acesso ele tem que ser, quando eu tenho um desnível entre o espaço público e a via, né, seja ela uma calçada, ela precisa ter um acesso de rampa, para que isso aconteça, né, sem ter nenhum obstáculo. Vocês conseguem enxergar a rampa nessa calçada? Aí como é que a gente não cai na calçada? Como é que a gente consegue andar e conviver com uma cidade? Né? Então, eu preciso ter um sistema de sinalização. Isso tudo é para dizer para vocês que não é porque vocês têm mais idade que vocês irão cair. Sim, os números mostram que de 35% a 40% das pessoas acima de 65 anos, elas sofrem uma queda por ano. Tudo bem. Entretanto, olha a culpa que a cidade tem. Então, se a gente começar a refletir um pouco mais, bom, eu tenho que tomar os meus cuidados, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas nós também precisamos começar a pensar um pouco mais sobre como está a minha cidade, como está o meu bairro, como está a minha quadra, qual é a minha responsabilidade, qual é a responsabilidade da cidade perante a minha saúde coletiva, perante aquilo que ela me proporciona para que eu consiga conviver nesses espaços, que eu consiga ter essa frequência maior. Se eu sei que com a idade eu já vou ter uma propensão um pouco maior e essa incidência ela aumenta a 50% quando a pessoa já atinge mais de 80 anos. Isso não sou eu que falo, isso é o Cunha que traz em dados de 2013, são dados bem recentes. O que isso gera? Vamos pensar. Se eu caio na rua, o que a família faz? Não vai sair mais de casa. Agora que você vai ficar em casa porque caiu, se machucou, tem que ficar em casa. Você pensa com você mesmo, nossa, eu caí. Dessa vez foi só o ombro.
E na próxima, como é que vai ser? Não, eu caí, machuquei o pé. E agora? Como vai ser na próxima? Então você começa a ficar com medo. E o medo faz com que você trave algumas coisas, que você não queira mais sair de casa. Certo? Mas vamos pensar agora num outro dado interessante. As quedas, elas acontecem muito dentro de casa. Acontecem cada vez mais dentro de casa. E aí são 2 fatores. Primeiro, porque você tem medo de sair, ou a tua família não deixa mais você sair. Então é claro que as quedas vão começar e vão continuar acontecendo em casa. Então, um dos pontos que a gente precisa reverter, remodelar, repensar, enquanto nossa estrutura é quais são as atividades que a cidade tem, quais são as atividades, as necessidades que a cidade precisa me oferecer para que essas quedas elas também diminuam. Não é só culpa da pessoa, só uma relação do que eu tenho enquanto necessidade a mais de cuidado. Mas sim também aquilo que a cidade tem para me oferecer para que isso aconteça de uma forma mais viável. Se eu for olhar as relações entre as pessoas e os espaços, vejam só, essa multidão, toda essa multidão não se conhece, eles estão ali esperando, percebendo, elas começam a conversar entre elas, por quê? Elas querem ver um movimento. Na verdade, o que elas querem ver é o barulho de um relógio. Um dos relógios mais antigos dessa praça em Praga é um dos mais lindos de todo o mundo. Isso faz com que as pessoas elas se aglomerem, elas esperam, elas conversam. E esse contato físico, essa interação entre as pessoas gera uma relação. E essa relação psicológica, ela só é gerada quando você tem o contato via contato público, quando você tem o espaço de você ter as suas atividades, quando você gera essas possibilidades de necessidades, quando você gera essa possibilidade do encontro. Vocês saem de casa por 3 motivos. A primeira delas são as atividades necessárias, ou seja, elas são obrigatórias do teu cotidiano. Vamos fazer compras. Hoje pode fazer pela internet. Pode, vamos fazer pela internet. Mas e o teu contato com a pessoa? Quem é que vai escolher a tua fruta? Quem vai escolher a tua verdura? Como é que você vai lá comprar o pão? Certo? Então, fazer compras é uma atividade necessária. Você vai caminhar para fazer uma atividade em termos de transporte coletivo. Eu vou até a casa de alguém e vou usar o transporte coletivo. Eu preciso caminhar até o ponto de ônibus. Eu preciso caminhar até o automóvel. Eu preciso caminhar até o vizinho para ter alguma atividade. São atividades necessárias que você precisa fazer para conseguir desempenhar o teu propósito. Isso vai depender, isso é inerente da qualidade do meio físico. Se o meio físico não te dá essa possibilidade, como é que você quer ter as suas atividades necessárias? Como é que você vai desenvolver essas atividades? Como é que você vai se permitir ter estas atividades necessárias? A outra possibilidade são as atividades opcionais. Ou seja, opcional, é uma opção. Faz se quer, certo? Eu posso ir caminhar sozinha, posso ir caminhar em grupo. É um desejo, é uma vontade tua, é o teu ímpeto que diz, ninguém para você, é o teu processo de decisão. Então, dentro dessas atividades opcionais, elas são extremamente relacionadas com os espaços, com os lugares. Ela só vai ter a opção de fazer se o espaço público permitir que eu faça. Se o espaço, enquanto grupo, permitir que eu faça, que eu tenha essa habilidade de fazer. Tem um outro tipo de atividade também, que são as atividades sociais, ou atividades resultantes. Ou seja, elas só vão acontecer se eu tiver um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas, ele pode ser um grupo que eu conheça, pode ser um grupo que eu não conheça, mas é um grupo que vai se relacionar numa praça, num parque, numa atividade física, num encontro de café, o que vocês quiserem. Na verdade, é aquilo que vocês querem, mas os espaços públicos eles precisam estar acessíveis e eles precisam
dar essa possibilidade. Eu preciso ter um local de descanso, eu preciso ter uma boa iluminação, eles precisam ser atraídos para que isso aconteça. E esse polo de atração pode ser, sim, por uma questão do que o comércio me oferece. Essa é uma foto em Lisboa, se vocês olharem ali no canto esquerdo, é uma aqueles pastéis de Belém mais conhecidos e famosos, né? Então todo mundo vai nesse mercado para comer o famoso pastel de Belém. É uma opção. A pessoa vai se ela quer. Mas a partir do momento que ela está ali, é impossível não fazer um comentário com a pessoa do lado. Nossa, é bom mesmo, né? Não, não é. Ai, eu achei que era melhor. Né? Então você começa a trocar as opiniões. Um ponto de ônibus. Para que melhor? Você tem lá meia hora, 20 minutos, 10. Como a gente não sabe no Brasil quanto tempo vai levar o ônibus para chegar, né? Então é melhor puxar conversa, porque pode ser que venha ou não venha. Né? Então, são opções. Quem te dá isso é o espaço urbano. E essa qualidade física que você tem do espaço urbano, do espaço público, é aquilo que gera, é aquilo que promove, né? É aquilo que estimula, na verdade, as pessoas a terem uma participação. Ela estimula o teu psicológico. Essas duas pessoas, elas não estão juntas. São duas pessoas que estão passeando, né, nesse parque. É um jardim oriental. Elas vieram separadas. A partir do momento que uma delas para começar a contemplar, a outra vem, se encontra, conversa, começa a trocar informações, né? Poxa, o que te chama a atenção? Porque é o barulho da água, é o cheiro. São percepções que só o espaço gera, indiferente da faixa etária. Então, quando a gente fala de um local que propicia esses espaços, que propicia essas atividades, são locais que, na verdade, estimulam com que vocês saiam de casa, tenham a possibilidade desses encontros, tenham a capacidade, enquanto cidade, de um espaço que é um lugar vivo. Esse lugar vivo, por que ele é um lugar vivo? A partir do momento que você está aqui, você mudou o espaço. A partir do momento que você vem para cá, você mudou o espaço, você alterou. Quando você cruza aquela porta, quando você encontra alguém, você alterou o espaço. E ele muda o tempo inteiro. Né? Os filósofos eles já diziam que a única coisa que é mutável é o espaço. Porque ele é inerente ao que a pessoa traz com ele, ao hábito que ela traz e ao hábito que ela muda. Nós podemos mudar o tempo todo, estamos mudando o tempo todo. Né? Porque assim como ele é vivo, essa troca cultural, essa troca plural, ela gera uma identidade. E aí essa identidade ela pode variar também de acordo com o grupo de pessoas. Então aqui eu tenho um grupo de pessoas que tem uma idade maior, tem um grupo de pessoas com uma idade menor e todos usando do mesmo espaço, do mesmo lugar. A troca e o convívio é que geram a possibilidade de você contemplar. Então, quando eu penso numa cidade que gera possibilidades. Possibilidades de sentar, possibilidades de andar, de descansar, de trocar, conversar. Se eu quiser voltar, se eu quiser mudar de direção, eu tenho essa possibilidade. Eu não preciso ficar estagnado, limitado àquilo que me é direcionado. Eu tenho a possibilidade de escolha. Então, pensar numa cidade que seja feita para todos, isso já dizia o Gell, é uma cidade em que gera possibilidades de escolhas. Então, ali tem uma senhora que fez as suas compras e agora ela senta, pega um pouco de sol, ela contempla. Ela não precisa fazer as compras e voltar para casa. Fiz a minha tarefa, voltei. Cada um no seu momento, cada um no seu espaço. Cada um na sua decisão. Esse cenário, né, então, ele pode ser voluntário, ele pode ser involuntário. Às vezes você não conta com algo inesperado que vai acontecer no meio da rua. E isso é bom, isso não é ruim. Porque isso faz também que você perceba, gente, espera aí, eu estou viva. Eu estando viva, eu tenho ação e reação.
E essa ação e reação são as múltiplas e muitas atividades que vocês vão conseguir gerar, e a gente vai ter e oferecer isso enquanto cidade. Se eu olhar aqui de novo, bom, a Rosângela, ela falou, eu sou arquiteta, né? Tem vários aqui na plateia. Arquiteto gosta de imagem, então a gente com uma foto a gente pode falar muitas coisas. Aí, se vocês quiserem falar, completar, por favor, fiquem à vontade, tá? Nessa foto vocês podem perceber que existem diversos pisos, né? Então eu tenho um piso num formato de pedra, eu tenho outro lá na escadaria, eu tenho um próximo da árvore. Qual é a grande dificuldade? Nivelamento. Eu tenho que ter um nivelamento desse piso. Eu não posso ter pedras que sejam desniveladas, que tenham cantos, que gerem a possibilidade de eu tropicar, de eu tropeçar, de eu cair. Se essas pedras elas são niveladas, acabou o problema. Certo? Então, não é uma questão de eu ter o mesmo tipo de piso, mas sim eu de gerar as possibilidades para que eu tenha o mesmo caminhar. Porque a gente sabe que chega uma hora que a gente fica cansado. Chega uma hora também que a perna parece que não tem mais força, a gente já não anda mais direito, certo? A gente precisa, a nossa marcha ela fica mais lenta. E uma vez que a tua marcha ela fica mais lenta, ou você vai para atividade física para ganhar força, porque precisa ganhar força muscular, senão a gente perde, né? Ou então a gente começa a perceber que a gente vai ter que fazer algumas mudanças de hábito. Eu vou voltar em algumas fotos depois, mas percebam, em todas elas, né, quando a gente tem uma pessoa que tem um pouco mais de idade, ela sempre está numa posição ou ela tem algo com ela. Né? Ela vai ter uma bengala, ela tem um andador, ela tem um apoio. Esse apoio não nasceu com ela, nesses casos aqui. Em alguns casos, nasceu assim, veio a partir do momento do seu nascimento. Ela precisou já daquele apoio desde cedo. Ok, eu até lhes digo assim, é mais tranquilo quando você começa a fazer essas adaptações enquanto mais cedo, porque quanto mais velho a gente vai tendo umas resistências, né? A gente não, a primeira resistência é aceitar o óculos. Bah, mas eu enxergava tão bem e agora estou enxergando tudo meio nebulado, né? Nossa, que bom que existe hoje o óculos, né? Existe a possibilidade de você colocar uma lente e você continuar enxergando tão bem quanto. Se a gente for lá para a idade medieval, né, a gente vai ver que com 30 anos as pessoas já ficavam velhas, se chegassem a 30, porque elas já morriam com 30. Né? Então, hoje você tem recursos de tecnologia que fazem com que você tenha essa possibilidade. E aí já vai a primeira questão quando a gente fala novamente sobre quedas, né? Então, a infraestrutura da cidade ela precisa ser alterada, ela precisa ser melhorada, ela precisa ser modificada. Entretanto, a gente tem que fazer a nossa parte também. A nossa revisão aqui em termos oculares, elas precisam acontecer de uma maneira bem frequente, certo? Não adianta eu ir só no oftalmo de 5 em 5 anos, porque pode ser que vai ter algum desnível. Né? Então, preciso ter isso. Isso é um fator também importante quando a gente pensa de proteção individual. Quando a gente continua falando aqui com relação ao espaço, existem 3 critérios muito fortes, né? Quando a gente fala de cidade para todos, que o Guel traz, o Guel é um arquiteto que estuda, né, a questão de como pensar uma cidade para todos. Nesses 3 critérios de proteção, atratividade e conforto, esses 3 critérios eles são tanto para fora quanto para dentro de casa. Então, o que eu preciso ter para me sentir protegido, atraído e seguro? Então, eu só saio de casa se algo me atrai. Eu só saio de casa e continuo dentro desse espaço se eu tenho como continuar ali uma conversa, se eu tenho como continuar uma contemplação. Segurança, não somente a segurança de ser assaltado. Não é isso. A gente viu aqui nas primeiras imagens. Todas as seguranças ali, todas aquelas imagens mostraram o quão inseguro nós estamos, certo? Então, não é só uma segurança aqui física enquanto monetária ou econômico-social, não. Né? Mas a segurança do trato da infraestrutura. E a relação de conforto. Bom, lembra, Joinville choveu 3 meses? Se o abrigo de ônibus, se o ponto de ônibus não tivesse cobertura, não teria como.
né? Se eu não tenho uma possibilidade de me resguardar do sol, da chuva, do vento, não tem como eu usar o espaço público também. Então, esses são os 3 grandes critérios. Bom, passando isso, a gente precisa ter autonomia e independência, porque as situações elas são mutáveis, elas mudam o tempo todo, conosco ou sem nós, né? Existe essa mutação. E dentro dessa mutação, como é que eu vou me adaptar a isso? Qual é o meu modelo? Qual é a minha possibilidade? Tanto possibilidade financeira quanto social. Tanto uma relação de viver a cidade. Quando eu digo viver a cidade, é porque a gente vive a cidade, a gente vive a identidade dela, a gente usufrui desses espaços em todas essas idades. Desde o pequeno, aprendendo a interagir entre as pessoas, até o mais velho, porque nós queremos continuar envelhecendo na cidade. Então, viver a cidade e envelhecer na cidade são características que nós precisamos desenvolver. São hábitos que nós vamos desenvolver. E todos esses hábitos, todos esses fatores que eu relatei até agora, são fatores que são relacionados ao comportamento e à atividade. É o meu comportamento e é a atividade que eu estou desenvolvendo. É a atividade de caminhar, é a atividade de interagir, é a atividade de trocar, é a atividade de perceber a pessoa com esse meio ambiente. Dentro desse meio, alguns desses ambientes, eles são inseguros. Inseguros quanto? Né? Eles podem ser mal iluminados, eles podem ser mal planejados, eles podem ser mal construídos. Bom, a partir desse momento que eu identifico que existem problemas, quais são essas barreiras arquitetônicas? Quais são essas barreiras de estrutura? Quais são as adaptações que eu preciso gerar para que, de fato, eu consiga diminuir esses fatores de risco de queda? Que eu consiga diminuir e eu consiga influenciar as pessoas a continuar utilizando desse espaço. Num estado que é um estado funcional, né? A função de você ter as 3 atividades que eu relatei para vocês, quanto uma mobilidade, uma troca. E aí percebam, todas as imagens, né? Vou só ressaltar novamente, todas as imagens até agora, eu tenho um idoso com um andador. Eu tenho uma idosa com uma bengala. Eu tenho um outro idoso que usa um outro tipo de andador que ele pode inclusive sentar-se. Eu tenho um outro idoso que usa uma cadeira de rodas. Quais são os meus comportamentos com relação a isso? Quais são as minhas habilidades e as minhas possibilidades? Até onde eu vou deixar que a configuração do espaço urbano, que deveria ser e deveria gerar essas atividades para todos, mas até que ponto eu vou deixar com que ele limite a minha possibilidade de ir e vir? Porque cá entre nós, vamos pensar. Os problemas eles não vão se resolver, certo? Os buracos não vão fechar, a piscina da calçada vai continuar, as pedrinhas ali, as pedras de Santos, né, que é o ladrilho, vai continuar. Eu sei que eles estão lá, eu sei quais são os obstáculos. Agora, qual é o meu comportamento com relação àquele obstáculo? Porque uma das coisas que, se vocês olharem aí, vamos olhar para o marketing de cosméticos. O Brasil é o 2º país que maior consome produtos de beleza, tanto masculino quanto feminino. Ele é o 2º país. Nós somos um país extremamente vaidoso. Nós somos um país onde ele venera a beleza, ele venera, né, todas essas habilidades. Ok, tudo bem. Agora, até que ponto eu vou deixar com que isso limite a eu encontrar um apoio que facilite, que me mobilize, que gere a minha possibilidade funcional para eu continuar usando desse espaço, certo? Então, até que ponto eu vou negar, se eu já tive uma queda num espaço urbano, se eu já tive uma queda na calçada, né? Ou se eu já, até que ponto eu vou negar o uso da bengala? Não, mas isso não me pertence. Tudo bem, lembra do óculos? Você também não nasceu de óculos, né? Nós não nascemos de óculos, mas chega num determinado momento que pode ser que isso seja importante. Ou um andador,
ou uma cadeira de rodas, né? E aí, um outro detalhe bem importante: não existe uma bengala igual a outra, certo? Porque existem pessoas diferentes, alturas diferentes, necessidades diferentes. Esse tipo de apoio ele só pode ser recomendado por profissional da área. Então, não é assim, agora eu vou lá, eu sei que eu preciso de um apoio, vou lá e compro sozinha. Também não é isso. A questão é a gente aceitar as nossas possibilidades, né? Vamos olhar isso como possibilidade. Vamos ver isso enquanto uma celebração, porque se a gente for falar aqui de idade biológica, idade funcional, idade psicológica, idade social, existem várias possibilidades de a gente caracterizar o que é idade, o que é envelhecimento, né? A questão vou falar de aposentadoria a partir de 60, 65 anos, vai mudar a lei, não vai mudar a lei. Percebe? O Brasil ele tem uma relação funcional trabalhista. Ele determina a relação da idade de acordo com a sua necessidade de trabalho. Por isso que a gente fala, idoso a partir de tantos anos. Eu conheço idoso de 80 que tem uma vitalidade muito maior do que aquele de 60. Sem contar as questões de saúde com relação a AVEs, etc., né? Mas a vitalidade dele é muito maior. Porque vamos falar de qualidade de vida, de hábitos alimentares, de fatores sociais e econômicos, idade biológica, idade funcional, idade social. São vários tipos de idade. O importante quando a gente fala de envelhecer é entender. Estamos celebrando o cuidar e o viver. O cuidar de si próprio, o cuidar do coletivo, e o agradecimento à vida que nós temos. Então, até que ponto eu vou deixar com que a minha vaidade, na verdade, ela desfavoreça o encontro entre amigos? Até que ponto eu vou deixar com que a minha vaidade faça com que eu, sim, obedeça e fique em casa? Não saio mais, porque é mais seguro. Quem disse, se o índice de quedas dentro de casa ele é ainda maior? Então, até que ponto eu preciso? Por isso que é interessante que sempre é bom lembrar. Né? Sempre é bom lembrar, quando a gente vai ao mercado, por exemplo, se eu for usar a relação de uma bengala, eu tenho que saber qual é a mais ideal, qual é a ideal para o meu caso, qual é o ideal para a minha situação. Ela pode ser passageira? Pode. Ela pode ser um inicial que vai ser gradativo? Pode. Eu posso variar? Também. Mas eu preciso entender dessa necessidade. Uma outra relação com uma observação com relação aos calçados. Né? Se a gente sabe que a nossa calçada não vai mudar, mudo eu. Né? Mudo eu e vou lá para o meu sapato baixinho. Ótimo. Então vamos falar de envelhecer. Tem um problema no pé sério. Para mim foi a melhor coisa do mundo. Não preciso mais usar salto. É tão bom. Né? Então são adaptações, são hábitos. A outra... Vou usar uma bolsa para as mulheres. Alguns homens também usam. Vou usar tiracolo? Pode ser uma boa para manter as duas mãos livres, certo? Mas nem todas as mulheres gostam. Tem mulheres que preferem usar as sacolas na mão. Sempre lembrem da relação do peso. Vocês estão fazendo atividade física? Se eu estou fazendo atividade física, eu tenho massa muscular para isso. Se eu não tenho, eu começo a dificultar a minha articulação e isso começa a gerar um peso ainda maior. Então, qual é a minha individualidade? Quando eu falo de individualidade, o Freire ele traz 6 itens bem interessantes que falam sobre a questão do bem-estar. O que me faz sentir bem? Sentir bem fora de casa e dentro de casa. O que nos faz sentir bem? O primeiro item que ele traz é a autoaceitação. Ou seja, eu preciso me entender. Eu preciso entender quais são as minhas potencialidades e quais são as minhas deficiências. No que eu sou boa e no que eu não sou. Eu sabendo disso, eu consigo entender quais são os meus limites. Entendendo os meus limites, eu posso saber se eu vou conseguir, um exemplo, me abaixar até a ponta do pé ou não. Vou chegar até o joelho e tá mais do que bom. Não preciso mais. Eu tenho que saber as minhas limitações e eu tenho que me aceitar, principalmente autoaceitação. Falar sobre limite todo mundo fala.
né? Falar de coisa ruim para nós todo mundo fala. Então, vamos entender. A outra, empatia. O que é empatia? Não é ser bom e dar sorriso para todo mundo, ser simpático o tempo inteiro. Ninguém consegue. Né? Ninguém consegue estar de bom humor o tempo todo. Mas é empatia em ouvir, empatia em estar aberto para o novo, como vocês vieram aqui. Empatia em entender uma situação de uma forma mais positiva e não somente negativa. Leva tudo para o lado ruim, a lente cinza está em cima e não sai. Né? Vamos fechar um pouco, vamos mudar a lente. Isso é empatia. O terceiro fator que ele traz é autonomia. Até onde, né, a autonomia me traz o bem-estar? Qual é? Aonde eu tenho autonomia de decisão? Aonde eu tenho autonomia de realizar as minhas atividades? Quais são as atividades que eu consigo realizar? Poxa, de novo, lá na questão das quedas. Fiquei em casa. Agora eu vou ficar em casa sentada assistindo TV, porque daí não tem jeito de eu cair. Estou sentada, estou imóvel. Está tão imóvel que não consegue levantar, porque atrofiou a parte de trás do músculo. E aí levanta, começa a doer. Né? Aí você já vai ter uma dificuldade ainda maior de locomoção. Isso é autonomia de decisão. O que você de fato quer fazer? Você quer ficar ali sentado o tempo inteiro? Ou sim, não, eu quero continuar tendo as minhas atividades. Quais são as minhas atividades? O que me faz bem? O que me faz decidir e eu quero levar? Qual é o meu bom humor de aceitar as questões de desenvolver, de trocar, de fazer, de realizar? Quais são as possibilidades? O que eu domino? Cada um domina alguma coisa diferente. Uns gostam de dançar, outros gostam de cantar, outros gostam de assistir televisão. Nada contra. Né? Outros gostam de fazer isso. Alguns gostam de conversar, outros gostam de trabalhos manuais. O que eu domino? O que eu quero aprender para dominar? Isso vai trazer uma realização. Qual é o propósito de vida? Esse é um dos maiores fatores que têm sido relatados hoje quando a gente fala de longevidade. Né? Na Itália tem uma cidade onde já chegam a 30% de idosos acima de 90 anos. Todos eles com propósito, todos eles com projeto de vida. O que eu quero fazer? Nossa, mas eu não vou conseguir projetar para mais 10 anos, mais 20 anos, mais 30 anos, não sei. Projeta o teu mês, qual é o teu propósito? O que você quer fazer até o final do ano? O que você quer fazer no ano que vem? Quais são os teus projetos? Quais são as tuas realizações? Uma vez que você tem metas, uma vez que você tem objetivos, você tem o propósito, você tem a vontade, você tem a alegria de vir, de dominar, de conhecer, de querer, de fazer. E aí vem o teu desenvolvimento, que ele é contínuo. Certo? Nós crescemos, nós mudamos de acordo com as nossas necessidades e de acordo com aquilo que a gente se habitua, porque cada pessoa sabe qual é a sua potencialidade. Ela sabendo da sua potencialidade, indiferente dessa idade, eu gosto muito dessa imagem, porque você tem aqui 3 formas de locomoção, 3 formas de mobilidade. Quero automóvel? Ótimo, eu vou trazer a grandes distâncias, médias distâncias. Vou seguir os 2 caminhando, sim, cada um no seu passo, cada um com as suas atividades, cada um fazendo as suas adaptações com criatividade e de acordo com a sua necessidade ao seu tempo. Quais são essas necessidades? Né? Então, qual é o meu envelhecimento enquanto curso de vida? Qual é o meu envelhecimento enquanto planejamento do que é uma saúde coletiva dessa cidade? Que cidade é essa que atrai? Que cidade é essa que gera essas possibilidades de troca, que gera essas possibilidades de cuidados pessoais, enquanto as minhas atividades físicas, enquanto as minhas atividades de prevenir e conseguir um envelhecimento que seja ativo, mas que principalmente seja saudável. Por quê? Vai ter ausência de doença? Não. Não vai ter ausência de doença. Vejam só, quando é bebê, já não chega lá no primeiro mês, não sei o quê, não tem que tomar uma vacina. Por quê? Previne a doença.
Ele vai pegar alguma doença lá no seu primeiro ano? Vai. No segundo, no terceiro, 10, 20, 15, 30, 40, 50, 60, 70. Não vai ser ausência de doença, certo? Mas é uma questão de você ter um envelhecimento saudável enquanto o teu funcionamento, enquanto as tuas decisões, enquanto o teu organismo. Você domina aquilo que você se alimenta. Você domina o que você coloca para dentro. Tanto alimentar quanto psicológico. O nosso psique, né, o nosso psicológico é um dos grandes motores decisórios das nossas atividades. E aí, dentro desse momento, é o momento que a gente começa a ter que jogar alguns lixos fora, certo? O que te incomoda? Ele te incomoda mesmo ou é você que está colocando para dentro? O que você coloca para dentro que é teu? Se a gente começar a fazer esse tipo de pergunta, a gente vai perceber que será que é meu mesmo? Ou eu só estou colocando, mas isso não me pertence, né? Aquilo que a gente comentou antes. Deixe com o outro, deixe como está, deixe para fora. Né? A atividade física, imagina, se fazer uma atividade física com esse tempo é difícil, mas eles fazem, tem louco que faz. Né? Tem louco que está correndo ali, e era um senhor de 81 anos. Correndo ali naquele agasalho vermelho. Por que não fazer uma atividade física quando eu tenho sol? Quando eu tenho um espaço? Né? Por que não fazer as nossas atividades físicas enquanto espaços menores, mais fechados? Trazendo qual é o propósito disso? Lembra dos critérios? Proteção, segurança e atividade. Então, a atividade física, ela gera a questão de segurança e proteção, porque eu estou protegendo o meu corpo contra e qualquer, né, atividade que eu já não tenho uma mobilidade tão aprumada, eu já não tenho mais aquela força para desenvolver. Então, eu conseguindo desenvolver isso, eu vou conseguir pensar e planejar uma cidade onde eu quero sim que todos envelheçam, porque pensar o envelhecimento, a gente espera envelhecer. A gente não tem a certeza que vai. Né? A gente espera envelhecer. E eu espero envelhecer com qual propósito? Eu espero envelhecer em qual caminho? Qual é o meu caminho? Qual é o caminho que me leva para casa? Qual é o caminho que me leva para os meus caminhos? É um caminho com uma escadaria, bem ao centro? Ou é o caminho, se vocês olharem aquele corrimão, né, é uma rampa que perpassa pela escada. Então, essa rampa ela pode ser utilizada por quem desejar. Essa rampa ela é utilizada ali na sombra. Né? Tem um casal, tanto de idosos quanto de mãe e filho, caminhando pela rampa. Eu escolho o meu caminho. Agora, quais são as minhas escolhas? Quais são as minhas possibilidades? Quais são as minhas seguranças? Quais são as minhas proteções? Essas escolhas é que vão gerar o meu comportamento. É que vão gerar, na verdade, a minha segurança, a minha decisão. Essa decisão, ela faz com que a gente comece a perceber e a gente comece a refletir qual é a minha essência. Por que os anos eles parece que passavam tão devagar quando a gente era criança? Nossa, parecia que demorava um século para eu chegar no Natal. Depois começa a voar. Aí depois chega numa idade mais velha, nossa, parece que começa a ficar mais lento de novo. Ou quando eu vejo, olha, agora sim. O que acontece nesse período? Né? Qual é a minha essência? Quais são os meus propósitos? O que eu domino? Quais são as minhas habilidades? Qual é a minha autoaceitação? O que faz com que eu tenha um desenvolvimento contínuo para que eu tenha, sim, uma possibilidade de entender quem eu sou? Quem de fato eu sou? Eu tive toda uma caminhada fazendo aquilo que os outros queriam, aquilo que eu quis. Olhem de fora. Né? Então, vejam a vida de vocês. Um momento sentado, de repente você sai do corpo e olha para você mesmo. Faz esse exercício, olha para você mesmo e percebe qual é a tua essência. Quem é você? O que te faz?
O que te faz desenvolver? O que te faz querer? O que te faz envelhecer? O que te faz pensar e refletir na tua identidade, na tua residência, nas tuas conquistas? O que de fato é a tua organização? O que de fato é o teu ninho? Né? O que de fato é a tua casa? O que de fato é o teu lar, o teu aconchego? Esse teu fato de morar, esse afeto de estar em casa. Você sai de casa, você tem todas essas atividades que a gente relatou agora. Você sabe que você tem essa necessidade de sair, mas você sempre volta. Você volta para onde te acolhe. Por quê? O que tem ali? O que tem ali para você organizar? O que você precisa desapegar? Tem coisas que a gente acumula, empilha, vai jogando um lado do outro, aquilo começa a atrapalhar, aquilo começa a desorganizar, né? O que eu preciso liberar de espaço agora? Liberar de espaço para que o novo entre, para que os meus hábitos mudem, para que o meu comportamento mude, porque o meu corpo mudou. As minhas necessidades mudaram. As minhas adaptações e as minhas aptidões, elas também alteraram. E uma vez que elas alteraram, de fase a fase criança, fase jovem, fase adulto, fase idoso, mais do que idoso, idoso, né? Então, se a gente for olhar ainda nas outras idades, né? Então, em cada uma dessas fases, morando com os pais, morando com os amigos, morando sozinho, morando com algum familiar, com um cônjuge, etc. Então, o que eu preciso liberar para libertar? Para que daí você consiga novamente amar e desenvolver a tua residência. Porque a moradia para uma população que envelhece é uma moradia que muda o tempo todo. Ela muda porque são fases distintas que eu vou ter. São necessidades distintas que eu preciso me adequar. E essas adequações, elas vão começar desde o início. Se eu for olhar uma residência, se eu for olhar o acesso a uma residência, essa casa aqui, por exemplo, eu tenho um acesso da garagem, tem uma rampa ali na garagem. Se vocês olharem ao lado, mais ali na direita, você tem um acesso, você tem 2 degraus e vai chegar até na escada. Lá no final, tanto a rampa quanto aquele patamar da escada, os dois eles se encontram. Ou seja, eu dou a possibilidade, eu dou a opção. Se uma pessoa quiser ir pela escada, ela vai. Se ela quiser ir pela rampa, ela também vai. Ela também pode. E os dois chegam no mesmo local. Um detalhe bem interessante nessa foto, ali no lado da porta, tem quase como um amontoado, parece um amontoado de madeira. São 2 bancos, um em cima do outro. Vocês estão conseguindo enxergar? É que eu não posso sair daqui, né? Pode? Ótimo. Ah, libertei. Ó, esse amontoado que você tem aqui, ó. O que é isso? Não é só um local de espera. Não é só um local de descanso. Né? Agora, vejam só. Você foi lá, teve as tuas atividades necessárias, fez as tuas compras, voltou carregado. Numa das mãos. Né? Voltou carregado. O que você faz? Pô, agora eu vou abrir a porta. Coloca tudo na outra mão, porque você vinha, né, distribuindo o peso nos 2 braços. Claro, eu sei que vocês fazem isso, com certeza. Vocês não carregam tudo num braço só. Né? Então tá, carregando nos 2 braços. Cheguei na porta, vou lá e coloco tudo num braço só e tento abrir, porque até eu achar a chave, não estou achando, vou lá. O que eu faço? Né? Então, opa! O que eu faço? Esse descanso que está aqui, ó, não é só para a pessoa poder sentar se ela quiser. Eu descanso as compras aqui, deixo a bolsa aqui, no caso de uma mulher. No caso do homem, procuro a chave no meu bolso da calça, abro a porta, pego as minhas compras, levo para dentro de casa. Certo? Um detalhe básico que a gente tem, mas é um detalhe de segurança que te gera conforto. Gera proteção para você não sobrecarregar, né, nenhum dos teus 2 braços.
Bom, que mais? Nessa outra questão aqui, ó, nessa outra residência, de novo, você tem uma rampa. Antes era uma escada, você tem uma rampa de acesso desde aqui da tua calçada, que é nivelada, né? Tem todos, não tem aqueles percalços que a gente viu, tem um corrimão. Poxa, mas isso não está na norma 90-50, como diz que deve ser feita, como diz que deve ser realizada. Vejam, a residência é uma residência individual, certo? Ou ela é uma residência coletiva daquela família. E aí você tem que fazer uma análise, um estudo daquela família. Quando você trata e aborda uma norma, a norma ela serve para um público geral, numa amplitude geral, porque eu vou falar de um espaço público, de uma edificação que é pública. Quando eu abordo isso no particular, eu preciso ver as necessidades daquele público em particular. São essas as adaptações, né? Nesse caso aqui, ó, poxa, eu tenho uma residência onde eu tenho a quantidade de degraus, ela é muito elevada. Eu não vou conseguir colocar uma rampa aqui, mas eu posso criar um outro artefato, certo? Eu tenho uma plataforma elevatória, os dois chegam no mesmo patamar para ter acesso na residência. E ele continua tendo o acesso à sua própria residência, ele não precisa sair de casa, né? Eu consigo fazer essas adaptações. Cada vez mais isso tem sido viável economicamente também no Brasil, né? Cada vez mais a gente percebe que esse tipo de equipamento ele tem se massificado, o que é muito bom e importante. Nessas duas fotos, ela é interessante. Lembra da proteção ao acesso? Opa. São duas casas iguais, né, geminadas, com uma pequena diferença, que é uma proteção. Essa diferença faz toda a diferença num dia de chuva. Faz toda a diferença num dia de muito calor. Poderia ser um pouco mais baixo, com certeza, porque é esse tipo de residência aqui, para esse local, certo? É para um local que não chove muito, mas eles têm muito problema com neve. Então aqui, na verdade, o que faz é uma outra proteção. No momento que você limpa, certo? Você tem uma proteção aqui um pouco maior. Ó, essa aqui já está um pouco mais baixa. Percebe? Então aqui sim eu consigo ter uma proteção com relação à chuva, que é diferente já dessa unidade aqui. Aqui, a mesma coisa. Se vocês olharem, agora eu vou ser obrigada a voltar. Se vocês olharem os tipos de puxadores, são puxadores diferentes do que a gente tem habituado. Posso usar esse tipo de puxador? Pode. Por que eu sempre preciso usar o tipo maçaneta e o tipo bola? Né? Por que eu não posso usar esse tipo de maçaneta aqui? Não, mas isso parece uma barra. Essa é aquela barra que a gente põe no sanitário. Sim, mas ela não é mais fácil para você conseguir pegar? Ela não é mais fácil para você depois conseguir fechar? É. Necessidades individuais. Quem é a família que mora ali? Quem é a família que vai usar daquele espaço? Certo? Então, tendo uma definição de quem é, você consegue sim fazer o atendimento. A idade ela tem um impacto direto na sua mobilidade. Tem, sim. Então, a gente já falou sobre o uso de bengala, né? Esse aqui é um tipo de maçaneta, né? Do tipo alavanca. Por que eu não uso a bola? Né? Por que ela... Poxa, não posso usar nunca, jamais? Não. Vamos perceber assim, para quem tem dificuldade, né, ou para quem começa a ter um problema de articulação, a partir do momento que você gira a bola, você não consegue, falta. Então, o tipo alavanca não. Eu posso acionar com o cotovelo, né, eu posso acionar com a barra da mão, fica mais fácil, ela é mais facilitada, certo? Tem alguns outros modelos agora, inclusive, que não tem nem maçaneta, você pode acionar por uma senha, e aí a porta abre. Não, mas isso tem no meu prédio. Não, é porta de residência mesmo. A porta da residência ela é acionada pela senha. Tá, e se eu esquecer a senha? E agora? Por isso que existem vários tipos de possibilidades, não um único, certo? A gente vai adaptando a cada uma dessas situações. Bom, as atividades, então, elas vão sendo aceitas e esperadas. Vou tendo sempre as possibilidades, né? Vou sempre dando a questão do alcance de entender qual é a real necessidade. Posso usar o uso de cores?
para conseguir entender aonde é que eu tenho o corrimão, aonde é que eu tenho uma definição da onde está localizado o meu patamar, aonde está localizado, né, o meio-fio, para eu ter um confronto aqui, para eu entender? Posso, né? Posso usar e devo usar, né, os arredondados, evitar as quinas. As quinas são os maiores agravantes, tanto de casos de hematomas, né, quanto casos aqui de descuido de quedas. Agora, além desse tipo de escada, eu preciso ter, sim, as sinalizações. Então, se eu tenho uma escada na minha residência, eu quero fazer uma adaptação, porque eu não vou tirar a escada, não quero tirar a escada. Essa escada ela era aberta, se vocês olharem aqui, ó, essa escada ela é aberta, e ela não tem uma identificação, né? Agora, o que eu faço? Eu fecho isso daqui para gerar uma segurança maior. Por que eu gero essa segurança maior? Algumas vezes acontece com algumas pessoas, quando elas estão subindo escada, se elas começam a ter um problema de desequilíbrio, né? Se eu começo a ter um problema um pouco mais de labirinto, ela acaba não lembrando da profundidade do degrau. Então, ela coloca o pé bem naquele lugar onde ele está vazio ali. Por isso que a gente fecha, certo? Fechando ali, ele sabe que ele vai ter que pisar bem naquela parte da escada, bem no espelho, né? Então, aqui, ó, ele não coloca mais o pé aqui para dentro, ele vai pisar aqui. Essa identificação faz com que eu tenha uma noção de profundidade. E aí eu vou te dizer, eu sou campeã de cair de escada. Eu tenho sérios problemas com escada, tá? Mas isso é nato. Eu não tenho, eu tenho um problema com relação de profundidade. Então toda vez que eu estou descendo uma escada, eu tenho que pisar nos 2 últimos degraus, porque eu acho que eu não cheguei ainda, ou ainda estou chegando. Então isso não é uma questão do que eu tenho mais idade ou menos. Isso é uma questão pessoal. Certo? Isso aqui facilita, fica feio, fica bonito. A gente consegue fazer isso de diversas formas. A mais barata, a mais cara, certo? Mas são possibilidades que vocês têm de usar continuar usando a mesma escada. Esse artifício que você tem aqui, ó, é uma identificação para quando você começa a ter algum problema visual. Ali ele está em braille. Poxa, agora eu vou ter que aprender braille? Bom, depende, em alguns casos, sim, as pessoas elas acabam aprendendo braille. Agora, não preciso eu, na minha residência, aprender. Eu posso criar uma identificação para que eu saiba onde é o início e onde é o final da escada. Isso é feito com um anel, por exemplo, né? uma argola de início e de fim. Você consegue dar essa possibilidade de entendimento para a pessoa, porque ela se habitua. Nós somos feitos de hábitos. E os nossos hábitos, a partir do momento que ele é adquirido, primeiro, é difícil de tirar. Por isso que a gente não aceita muitas vezes muito bem o uso da bengala, do andador, porque, olha a minha imagem. Mas depois que você percebe que aquilo é teu favor, você aceita muito bem, né? Iluminação e os apoios, né? Então, isso daqui é uma residência coletiva de idosos, mas a gente tem utilizado muito em residências e em apartamentos as barras laterais nos corredores das residências. Isso aqui te dá um apoio e te dá uma segurança no caminhar muito grande. Iluminação de emergência. Quantos de vocês têm iluminação de emergência em casa? Todo mundo na vela, hein? Tá todo mundo na vela e na lanterna. Acabou a luz, cadê? Cadê? E dá-lhe procurar. Gente, iluminação de emergência, não vou fazer propaganda, até tirei a propaganda lá. Iluminação de emergência custa entre 13 e 20 reais. Ou seja, instalem uma iluminação de emergência no quarto de vocês, na cozinha, no corredor. Primeira coisa que eu fiz na casa da minha sogra. 85 anos morando sozinha. Iluminação de emergência. No seu quarto tem que ter, na sala tem que ter e na cozinha. Acabou a energia, está tudo aceso, ela não vai cair, ela vai saber onde ela está, ela vai se sentir segura, protegida. Certo? Lembra do bem-estar? Não é caro, né? E chega de vela, por favor, vamos lá. Cadê o fósforo? Né? Não tem. Bom, aqui uma imagem de uma sala.
Por que de sala, né? Primeiro porque quando a gente olha imagem de revista, a sala sempre é a maior. Todo mundo quer ver todas as pessoas sentadas sedentárias assistindo TV. Então a sala sempre é mais bonita, é onde eles gastam mais, né? Nesse caso aqui, o jogo dos 7 erros para vocês, certo? Primeiro, quando vocês fizerem ou olharem a residência de vocês, cuidado com os pisos extremamente claros, né? Aqui a gente olha um piso extremamente claro com uma pintura extremamente clara. Isso gera um ofuscamento. Gera tanto que alguns de vocês estão até assim, ó, porque não conseguem enxergar direito se isso aqui é o piso com a parede, porque parece uma coisa só. Né? Isso é um ofuscamento visual, é muito claro, né? Então a gente tem que ter uma diferença entre eles. Então, de preferência aqui, ó, não usem jamais o branco, usem sempre um ceramilhado, né? Um bege, um tom de bege. Na parede, a mesma coisa. Quanto mais branco for, mais ofuscamento gera, mais a probabilidade das pessoas quererem colocar um tapete, né? Então, aqui a gente já vai para o segundo erro ali, que é o uso do tapete. Ou seja, é um erro usar o tapete? Veja bem, que tipo de tapete é? Não, é aquele. É um tapetom. Né? Vamos lá, porque é frio. Não, aqui nem é tão frio. Se fosse no sul ou no Rio Grande do Sul, eu diria que sim. Semana passada deu 0 grau lá. Estava frio. Né? Então, que tipo de tapete é esse? Como é que é a fixação desse tapete? Qual é a borda desse tapete? Por que a gente fala disso? Se vocês olharem aqui, eu até coloquei um círculo no 6 aqui, esse tapete já na fotografia ele já estava levantado. Alguém vai cair ali. Por que vai cair? Quando a gente começa a envelhecer, a gente tem um problema muscular. Ou para aqueles que ficam muito tempo sentados, o jovem hoje tem muito problema. Por quê? Porque ele passa 10 horas por dia ou na frente do computador, sentado, ou quando ele vai para a faculdade à noite, sentado. Então já foi o dia inteiro sentado. A parte muscular dele atrás está toda atrofiada. Então ele não tem força. Ele não tem força para erguer a perna mais. Ele perdeu a força. Precisa fazer atividade física para ganhar essa musculatura. E aí a gente faz as compensações. Né? E aí a gente vai compensando, daí a gente entorta aqui, entorta ali, nesse entortar, nesse compensar, começa a doer as pernas, começa a doer a coluna. Né? Então, o tapete, se puder, sim, elimina. Elimina porque ele é um fator de quedas. Tá? Aí o Ricardo até comentou, nossa, mas é o tapete que eu ganhei da... Né? Tem uma história de vida do tapete. Se vocês olharem os chateaus franceses, os castelos na Alemanha, na Irlanda, vamos ao Museu do Louvre. Quando você olha para as paredes, além das pinturas, são as tapeçarias. Põe o teu tapete na parede. Se ele é tão importante assim, se ele tem uma história, põe uma tapeçaria. Agora, se não, libera espaço. Lembra? Desapegar, liberar, libertar, para você continuar tendo o teu comportamento e o teu hábito na tua residência. Você gera as possibilidades de convívio e você gera a continuidade da tua própria residência. Um outro fator aqui com relação ao piso é você ter um piso que ele seja mais áspero, mais antiderrapante. Um piso muito liso, porcelanato. A onda do porcelanato. O que houve? Ele tinha um brilho tão grande e ele era o de alto brilho, né, que qualquer pingo de água gerava uma queda. Qualquer pingo, qualquer pingo você... Por isso que eles começaram depois a lançar os acetinados, agora eles já tem uns que são mais antiderrapantes, eles começaram a mudar um pouco porque é impraticável. Né? Então, preciso cuidar com esse piso. Esse 2 aqui, além do tapete, porque esses 2 são os tapetes, aqui é uma relação entre espaçamento, certo? Como é que eu vou conseguir usar um andador ou usar uma bengala se mal e mal a gente consegue passar aqui? Mal e mal eu tenho 20 centímetros, 30 centímetros. Para eu conseguir andar com uma cadeira de rodas no corredor, eu consigo. Agora, como é que eu vou assentar aqui? Eu nem consigo passar aqui e ter um espaço para assistir televisão. Não, mas está tudo resolvido. Vou tirar isso daqui e vou colocar a cadeira de rodas aqui. Olhando para lá?
Não, ele vai olhar de lado. Não, então gira para cá. Ah, tá, então gira para cá. Então percebe como, na verdade, você começa a tirar algumas coisas, mas a tua própria residência não te favorece. Na tua própria residência, você está pensando numa estética, numa beleza, e não naquele que vai usar o espaço. Então, quando a gente começa a perceber o espaço agora, pensando em algumas adequações, em algumas mudanças que vão fazer com que eu tenha esse conforto, ele começa a melhorar e você começa a valorizar ainda mais a tua residência enquanto espaço que oferece as possibilidades das tuas atividades. Então, esse espaçamento aqui, para que você consiga andar com uma bengala, ou se você já tem um problema um pouco maior de equilíbrio, né, que você precisa andar mais lateral, ele tem que ser, sim, no mínimo 70 centímetros. Se eu tenho uma cadeira de rodas, no mínimo 80, o ideal é 90, tá? Centímetros, porque a pessoa, quando ela vai andar com uma cadeira de rodas, ela precisa fazer a articulação. E aí, se eu deixo só o 80, vai começar a raspar as mãos. Vamos para o 3. Altura da televisão. Então, qual é a altura da tua televisão com relação a onde você está sentado? Então, ela não pode ser nem muito baixa. Qual é o problema que a gente tem hoje no celular? Problema de cervical, né? Eu estou aqui o tempo inteiro. Eu preciso olhar para frente. Olhando para frente, certo? Eu começo a ter uma postura ereta. Então, ao sentar no sofá, qual é o posicionamento ideal da televisão? Ela sempre tem que ficar na altura do teu olhar, um pouco acima. Então, senta ali na frente e olha, cadê a televisão? Não para baixo, porque para baixo você começa a afundar, né? Então, sempre na altura, no meio da televisão, na altura da onde você está sentado. E aí vai depender agora, quem são as pessoas que estão naquela casa. Então, vou te dizer, não, a altura padrão é essa. Não é, quem mora lá. Então, sempre olha na relação do olhar. Terceiro, quarto, com relação às pendentes, né? Aos pendentes. Cuidado com relação à altura, porque vai dar cabeçada, né? Então, dá cabeçada no levantar do sofá, ao passar pelo sofá. Então, pode ser tanto uma luminária, né? Como é esse caso aqui, quanto um pendente vindo do teto. Cuidado com relação à altura, certo? O ideal aqui, não tenha. Isso aqui é só estética, não tenha. O quinto, relação aos cantos vivos, eliminar os cantos vivos. A gente já falou aqui um pouco antes, né? Com relação aos hematomas, às quedas. Às vezes aparece um roxo, você não sabe nem de onde. Poxa, deve ter batido em algum lugar, né? Então, cuidado com esse tipo de canto vivo aqui. Aqui a gente já falou, se fosse o caso, né? Trazendo aí numa relação de espelho que gera uma dificuldade de profundidade, uma sugestão nessa imagem aqui, retira essa mesa de centro. Mas vai ficar sem mesa de centro? Como que a minha sala não vai ter mesa de centro? Cá entre nós, quantas vezes você usa a mesa de centro? Eu uso para pôr o pé. Duvido. Acho que não vai poder. Né? Então, para que de fato é aquela mesa de centro? É um apoio que você tem? É um apoio lateral? Esse apoio lateral eu não posso ter no próprio sofá? Se é para ter um apoio, né, de algo aqui, ou ele é só puramente estético? O que eu posso desapegar? Que é só estética e não é funcional dentro da minha residência. Aí a gente começa a entender um pouco mais e facilita, inclusive, na limpeza. Essa outra imagem aqui é fantástica, porque o que essa aqui tem de claro demais, que até dói, essa daqui já é uma violência de escuridão, né? Então, aqui eu já tenho o outro efeito que tem o tapete, continuo tendo o tapete, aqui sim, né, o tapete imenso. Isso aqui não vai cair só na borda, vai tropicar aqui o tempo inteiro, vai dormir no sofá, vai tirar um cochilo, no levantar vai cair. Então, isso aqui vai virar tapeçaria de parede. A outra, a questão dos cantos vivos aqui, que a gente comentou antes, a questão dos pendentes, a altura da televisão, as cores em exagero geram problema. Assim como no outro é muito claro, nesse muito escuro, na hora que você tem uma perda de visão e uma perda de iluminação, ele gera sombra. Ao gerar sombra, eu não sei mais aonde eu estou me localizando, aonde é o meu espaço.
Então, isso aqui é um problema. Espelhos é bom para o mercado especulação imobiliária, gera amplitude, né? Vocês vão visitar, a sala é sempre cheia de espelho, porque parece que é enorme. Bom, aqui gera também problema de profundidade, eu nunca sei onde vai acabar, né? A questão da iluminação, eu coloquei aquele X lá em cima, porque uma das escolhas de iluminação que a gente tem que ter, tanto em salas quanto sala de jantar, é o tipo de lâmpada. Existem lâmpadas hoje no mercado que são lâmpadas que não são lâmpadas quentes, né? Bom, não vou falar o nome de produto, então tudo bem, né? As lâmpadas LED hoje, além de elas serem mais econômicas, elas são mais caras quando a gente compra, né? Mas elas são mais econômicas, então ela tem um tempo de vida útil dela maior. E elas não são lâmpadas quentes, ou seja, ela não esquenta, né? O grande problema das lâmpadas que esquentam, tinha uma época que a pessoa adorava usar umas dicróica, umas bem pequenininhas assim, ó, claro que é uma coisa, né? E colocava em todos os apartamentos. Aí colocava em cima da sala de jantar, né? Eu dizia, ainda bem que eu amo minha sogra, mas eu dizia que era o torrador de sogra, porque eles colocavam em cima, a pessoa não aguentava ficar embaixo. Não pode. Aquilo é feito para uma exposição quando a iluminação for indireta, porque ela nem em quadro pode ser utilizada, porque ela vai queimar o quadro. Nem numa obra de arte. Se for pedra, tudo bem, mas deixa uns anos ali para ver se a própria pedra não teve um descoloramento. Tá? Então, dicróica, não usem. Lâmpadas quentes, não utilizem, porque elas vão gerar uma queimadura na pessoa que convive, né? Então, quanto mais fria for a lâmpada, melhor. Lâmpada fria não quer dizer cor, porque a cor ela pode ser amarela, a cor pode ser branca, né? Os tons amarelados, eles lembram mais o pôr do sol, então gera um conforto maior dentro da residência, enquanto que a cor branca, ela gera um ofuscamento maior. Se for... Pode? Uhum. Então, mas não é dito. Não é dito, porque isso, é para o mercado, é para compra. Existiu uma época que você podia ver, ó, todos os projetos tinham, né? Todos eles tinham. É mercado, infelizmente. Nessa outra imagem aqui, ó, quando a gente usa esse tipo de iluminação, que é uma iluminação indireta, isso aqui é uma sanca, né? Uma iluminação indireta, ela é bem interessante. Entretanto, 2 senões. Quando ela é em excesso, de novo, você vai ter uma pista de pouso dentro de casa, né? Você vai gerar ali uma iluminação muito alta. Quando você tem ela num tom mais amarelado, certo? Quando você tem ela num tom mais baixo, você gera conforto. Aí vem o porém. Quando você tem muito pouca iluminação, gera sombra. Se gera sombra, gera dúvida. Se gera dúvida, gera queda. Certo? Então, nesse caso aqui, quando a gente faz esse tipo de iluminação por sanca, normalmente a gente vai colocar uma corrente só aqui, ó, hoje de LED, porque ela é mais econômica. E pronto. Né? Não precisa colocar 2, não precisa colocar 3, não precisa. Excesso demais gera ofuscamento. A altura dos móveis. Então, aqui, fatidicamente, como a gente tem neura de limpeza, fatidicamente vai surgir uma escada, vai surgir um banquinho. Vai surgir um problema. Certo? Então, posicionamento desse tipo de estante, ele deve ser sempre feito na altura do teu alcance e não na altura do alcance da escada. Essas são pequenos hábitos que a gente vai tendo para o envelhecimento, certo? Porque ninguém consegue alcançar ali, a não ser que tenha uns 2 metros, 1,80 m, coisa parecida, mas ninguém consegue limpar aquilo sem subir em alguma coisa, certo? Isso já gera uma dificuldade de acesso. Uma outra questão, nesse caso aqui, é o excesso de objetos. Quando você tem um excesso de objetos, certo? Você novamente pode gerar algum problema, pode gerar. Novamente, a gente está falando num geral,
verificar as possibilidades, certo? Cada caso é um caso. Quando você tem objeto demais, o que acontece? Dificuldade de parar o olhar, né? É como se vocês entra numa sala vazia. Ah, tudo bem, eu entendi como é a sala. Sei que é uma sala quadrada e tal. Coloquei agora as cadeiras. Começo a entender que estão todas vazias. Começo a encher essa sala. A sala está lotada. Eu agora não consigo mais entender todas as pessoas, eu não consigo olhar para todos. Quando eu tenho uma sala cheia de objetos e a pessoa ela começa a ter uma confusão visual, imagina que eu tenho um objeto amarelo, o outro objeto que ele é azul, o outro objeto é verde, o outro é bege. Aquela confusão visual faz com que perca profundidade. Faz com que ela não saiba aonde ela está se localizando. Ela perde o senso de localização. Isso não quer dizer que você vai ter que ter uma monocromia, né? Os mesmos tons na tua sala, os mesmos tons no teu quarto. Não é isso. Você pode ter um ou outro objeto, mas não sobrecarrega. Libera espaço. Tá? Então, o que é que te traz mais identidade? O que te traz uma memória? O que é só supérfluo? O que é só estética? O que você só está ajudando o comércio? Quanto mais você conseguir ficar com aquilo que de fato você tem uma identidade, você tem uma memória, melhor serão das tuas identificações também. Não gera confusão visual. Tá? Uma outra questão é com relação aos fios. Então, a gente tem muitos hábitos de ter, né? Seja abajur, equipamentos, etc. Quanto mais vocês conseguirem fazer com que esses fios eles estejam realmente conectados, né, com um rodapé, a parede, ou protegidos de alguma forma, melhor. Quando eles começam a cruzar os espaços, gera um risco, gera um perigo. Então, fios gerando, muda o espaço da mesa, muda o local da mesa, vamos configurar aquela sala, vamos alterar, vamos ver o que a gente pode fazer. Ai, mas é feio canaleta. Ai, eu não quero uma canaleta. Gente, o que é melhor? Uma canaleta, isso aqui, né? Essa canaleta que está aqui, ou o fio solto? Não, o melhor seria que o fio estivesse embutido. Ah, claro, sim, com certeza. Dá para fazer... não dá, vai dar muito trabalho, vou ter que mudar. Põe a canaleta. Você vai olhar para ela só de vez em quando mesmo. Desapega. Para com isso. Né? Então, são hábitos que a gente pode ir mudando, são hábitos que a gente vai nos resguardando. Animais de estimação. Bom, são ótimos. Né? A gente cuida, a gente ama, eles nos amam, eles cuidam de nós, eles nos avisam. Tem uns que têm, tem outros que não têm. Né? Então, cada um nas suas preferências. Tem uns que tem gato, cachorro, tem porquinho, tem coelho, tem galinha, tem passarinho, etc. Cuidados ao dormir. Né? Então, a gente tem alguns hábitos, algumas pessoas têm alguns hábitos de dormir com os animais de estimação no seu quarto ou na sua cama, certo? Qual é o problema com isso? Vou dizer assim, ó. Né? Então, qual é o problema com isso? Uma vez que a gente está lá, dormiu, né? Estou meio sonâmbula ou preciso ir ao banheiro à noite. A luz não está acesa. Está num breu. O cachorro resolveu dormir bem no meu pé. Na hora que eu levanto, ou eu vou dar um pisão nele, ou ele não sai porque ele está dormindo. Ele já está tão velhinho quanto eu. Ou ele está mais velhinho do que eu. Ele também já não ouve muito bem e ele não acorda. Eu acordei e ele não levantou. Eu vou tropeçar no cachorro. Eu vou tropeçar no gato. Isso é um problema para você e é um problema para ele. Então, quanto mais a gente acostumar os animais a dormirem num único local, melhor. Não quer dizer que vocês não vão poder deixá-los dormir no quarto de vocês para quem tem esse hábito. Não é isso. Mas é vocês acostumá-los a dormir em um local que seja seguro. Seguro para que vocês consigam sair da cama, ir até onde vocês querem e voltar sem o risco de queda. E isso acontece. Quantas vezes vocês, para quem tem animais de estimação, estão lá, não vou nem falar dormindo, né? Mas estão na cozinha, e aí está mexendo em alguma coisa, eles estão ali no lado, porque acabaram de comer, mas estão ali.
você vira para o lado, vai pegar alguma coisa na geladeira, se não cuida, pisa ou tropeça neles. Então, quanto mais a gente acostumá-los a ter esse cuidado ao dormir, melhor. Tá? Existem alguns modelos, né? Então, esse daqui, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver, eles fizeram adaptações na cama para colocar ele na mesma altura, deixar no lado, né? Então, cada um tem um jeito, mas é algo que não sou eu que estou dizendo, tá? Foi um estudo feito num instituto britânico que fala sobre todos os riscos, e esse é um dos mais latentes, é os que mais têm acontecido agora, são com os animais domésticos. Um outro com relação aos passarinhos, para quem tem comedouro em casa ou em algum local, é a questão da sujeira que cai. Então, a sujeira que fica ali embaixo, ela gera um deslizamento. Né? Então, a pessoa, ao mesmo ao limpar, ela está lá limpando, ela pode gerar um deslizamento, porque você vai ter que colocar água, coisa parecida. Então, uma bandeja lateral para evitar ou diminuir essa quantidade de material que cai, né? de alimento que cai, também auxilia. Vamos falar do dormitório, já que a gente falou de dormir, já que a gente falou dos animais de estimação, né? No dormitório, um cuidado que a gente tem que ter é com relação ao piso. Então, da mesma forma como a gente falou antes, um piso que seja mais antiderrapante, ausência de tapete. Puxa, mas é frio o chão quando eu coloco no pé. É tão bom, né? Ao menos o pé fica quentinho. Então, uma das coisas é não usar piso cerâmico no quarto. Né? Se vocês usarem um laminado, se vocês usarem um tom amadeirado, né? Aí você começa a ter o piso mais aquecido. Não usem tapete. Um outro hábito, aí é hábito. Quando a gente vai dormir, a gente tira o chinelo. Né? Ou vou lá, onde é que eu tiro o chinelo? Poxa, eu vou tirar bem no lado da cama. E aí, se você acorda de sobreaviso, se você tem que acordar rápido, você cai no próprio chinelo. Então, um hábito que a gente tem que ter é não deixar o chinelo ao lado da cama, bem no local onde você vai descer da cama, certo? Então, deixem mais na extremidade ou mais afastado. Você sabe que ele está próximo, tá? Mas ele não vai gerar em você um risco de queda. Uma outra questão aqui é um fator opcional, porque pode ser utilizado a cama, como pode ser utilizado o apoio para aqueles que fazem a troca de calçados dentro do dormitório. Né? Então, para quem tem esse hábito, é interessante que vocês tenham um local de apoio. Nesse caso aqui, ó, a cama ela é mais alta, então, de preferência, tem que se dar a possibilidade de você sentar e deixar a dobra do joelho a 90 graus. Né? Então, eu sento, assim como vocês estão sentados agora, a maioria. Tem alguns que estão com o pé um pouco mais para cima, né? Mas vocês têm que estar a 90 graus, a ponto de você conseguir ou colocar o pé no joelho, ou você consiga fazer esse deslocamento, né, de apoio para conseguir colocar a meia ou o calçado. Tá? Isso, exatamente. Não, e é importante, né, que você tenha. O criado mudo, ele não deve ser na mesma altura da cama. Tá? De preferência, ele tem que ser mais alto do que a cama. De preferência. As recomendações são até 10 centímetros mais alto. Por quê? Porque quando a pessoa está deitada e ela vai rolar, se ela for cair, ela vai cair em cima e ela vai bater bem na quina do criado mudo. Né? Então, isso pode acontecer. Quando ele é mais alto, a tendência é que você faça disso, do criado mudo, um próprio aparador. Como você vai evitar os cantos retos aqui, certo? Que a gente já falou antes na sala. Se você tiver ele arredondado, ele serve de paradouro, né? Ele serve aqui como um suporte, como segurança. Quando você tiver abajur nos lados, esses abajures ou uma iluminação lateral, você tem que ter o disjuntor, né, ou a tecla, ela também tem que ser próxima da tua cabeceira de cama. Tá? Pode ser aqui via, né,
o fio, né, pode ser via fio, de preferência que ele seja fixado à parede, tá? E não via fio, porque no fio, se você pega no sono e aí você quer desligar o abajur, você pode se enroscar no fio. E aí você pode gerar um outro acidente e ele pode cair. Né? Você acaba puxando, não, mas eu não estou conseguindo pegar aquilo lá, e daí puxa, daí aquilo lá cai. Então, de preferência que ele seja na parede. Quando você tem um relógio, quando você tem um marcador de horários, esse marcador ele tem que ser legível. Então, os teus números eles têm que ser legíveis. Tá? Isso faz com que você tenha uma ciência. A pessoa, quando acorda e ela consegue enxergar os números do relógio, né? Ela consegue ter uma localização espacial maior e temporal maior. Porque muitas vezes ela não sabe se já é noite, se já é dia, quanto tempo se passou 2 horas. Né? Então, essa questão temporal ela é importante. Como você vai estar sem óculos, né? Teu apoio não vai estar junto, então os números maiores eles são recomendados. Tá? A relação da iluminação é a mesma coisa na sanca, né? Então, evitar o ofuscamento e evitar as sombras. Né? Então, quanto mais vocês fazem o evito de ofuscamento e sombra, melhor. Aqui aquilo que eu comentei sobre as dicróicas, né? Então, olha o excesso de iluminação. Você tem os abajures e você tem aqui a pista de pouso. Né? Você tem todos eles aqui. Preciso de todos? Poxa, mas como é que a pessoa ela vai ter uma iluminação do quarto? Só por aqui, que não vai. Né? Porque eu estou iluminando a cabeceira, mas e o restante do quarto? E as laterais? Como é que estão as laterais aqui? Ó? Se o meu acesso, né, ao armário está aqui, como são essas laterais? Aqui um dos casos do tapete. Quando você tem um tapete, que ele é um tapete baixo, certo? Antiderrapante e fixo a tua cama, como é dessa forma aqui, ó, em alguns casos, ele é aceitável, tá? Daí tem toda a justificativa de que eu piso, né, é frio, etc. Mas aqui vai muito da escolha do modelo do tapete. Né? Então aqui vale uma visita para entender qual é o porquê. Aqui sim. Tanto aqui quanto aqui, ó, uso dos espelhos. Né? Então, quando você, ao acordar, você olha para o espelho, você pode, para quem tem problema de labirintite, para quem tem problema de profundidade, para quem tem problema agora já de equilíbrio, ao você olhar direto no espelho, isso aumenta o problema, isso não diminui o problema. Então, não é recomendado que você tenha esse tipo de espelho logo à frente à sua cama. Com relação às aberturas, são extremamente importantes que se tenham aberturas nos quartos, né? Ventilação, insolação. Agora, um cuidado, deixa eu ver se está aqui, um cuidado com essa relação das aberturas de ventilação e insolação é que não se tenha ao excesso. Então, ventilação demais gera pneumonia, gera gripe. Ventilação de menos gera problema respiratório também, geram as alergias. Então, o posicionamento, nesse caso aqui, ó, o posicionamento está mais correto. Vai sim, posição do sol, norte, sul, leste, oeste, etc. Mas o posicionamento está correto, a cama está aqui. As aberturas elas estão mais altas, então a minha ventilação ela vai passar por cima, ela não está direto na altura de quem está deitada. Né? Nesse caso aqui, não. Porque, olha, as duas camas, né, eu tenho um idoso que está dormindo junto com o neto, o que for. Né? Nesse caso aqui, a abertura está direto na cama. Então, aqui eu tenho um fluxo de ventilação contínua durante a noite e durante o dia. Não, mas o meu apartamento, a minha residência tem veneziana. Ela fecha 100%? Ou fica aquela corrente de ar? Então, isso aqui, muitas vezes, vocês podem começar a perceber, né? Por que será que eu sempre tenho um problema de gripe, né? Verifica onde é que está a tua janela. A questão aqui da altura, ó, a altura está correta. O errado é o arredondamento, não existe arredondamento das quinas. Né? Então, isso aqui é um gerador de problema.
A relação do piso, cuidado com o piso com o mesmo tom do armário. Isso aqui gera um problema de profundidade, não sei onde é que tem uma sequência de um e de outro. E a versatilidade. Então vamos falar sobre a adaptação de cadeira de rodas. Então, tenho um espaço com cadeira de rodas, não tenho nenhum tapete. O que se faz aqui? Se trabalha com o próprio piso, as cores diferentes. Eu quero ter um quarto com cor diferente no piso, eu vou trabalhar com piso diferente. Vou fazer com que o próprio piso tenha esse recorte diferente, né? Aí eu consigo fazer. Vou fazer uma adaptação aqui com relação às alturas. Continuo tendo a mesma questão aqui da possibilidade de troca de vestuário, de calçado, né? As alturas para eu conseguir ter os acessos, um suporte para eu conseguir sair da cama. Então, esse suporte que você tem aqui, ó, essa pessoa que usa essa cadeira de rodas, ela tem força no membro superior, então ela consegue fazer o teu deslocamento, tanto lateral de cadeira de rodas, ela consegue sair da cadeira de rodas, certo? Saindo da cadeira de rodas, ela vai ter que se mover ali na cama também. Como é que ela levanta da cama? Né? Como é que ela tem esse apoio da cama? É para isso que serve isso aqui. Né? É para isso que serve. E ele não serve somente para quem usa cadeira de rodas? Não. Então, esse aqui é um artifício também para quem já está começando a ter problema de tronco, né? Para quem falta atividade física, falta muscular na questão de coluna, eu posso adaptar isso aqui na minha residência também. Né? Os cuidados que a gente tem com relação à iluminação são os mesmos. Tá? Nesse ambiente, perda visual, tá? Aí você tem que pensar a questão que ela precisa se balizar, certo? Então aqui, ó, quando ela entra, digamos assim, a abertura dela está aqui. Como é que ela vai se balizar para chegar nesse local aqui? Eu não posso ter essa quantidade de objetos que eu tenho aqui em cima. Por quê? Porque ela vai usar essa altura dessa bancada, ela tem que chegar na altura da própria mão dela. Ela usa aquilo como um balizamento para ela conseguir chegar nessa extremidade. A partir dessa extremidade aqui, ó, a cortina, se ela for um pouco mais baixa, se eu precisar ter cortina, né, eu posso ter um corrimão aqui de apoio e ela vai fazer o direcionamento para esse lado. Pronto, vai chegar na cama. Quando você tem uma perda visual, que ela é gradativa, porque existem casos e casos, né? Existe a pessoa que ela tem uma deficiência visual de nascença ou na juventude, e aí depois durante a perda visual. Quando ela tem isso gradativo, que ela vai perdendo a acuidade visual dela, eu preciso começar a mostrar para ela os guias de reconhecimento do espaço, até ela criar o hábito. Ela criou o hábito, esses guias ela já não vai mais utilizar, porque ela vai começar a contar o número de passos. Eu não posso mudar nada de lugar. Né? Esse é um cuidado quando a gente começa a ter a perda visual. Então, aquela história de, ai, cansei, vou mudar de lugar agora. Essa poltrona que está aqui, eu vou colocar para o lado de lá e vou fazer uma inversão. Isso não pode mais existir. Né? Porque daí a pessoa ela perde a localização espacial. No início, eu dou, depois ela vai seguir tranquilamente. Né? Uma outra questão importante para quem tem a perda visual é a questão de sonoridade. Então, você tem que começar a trabalhar mais com os alarmes sonoros. Né? Isso tanto com relação a como chamar alguém, né? Ou como avisar a alguém que você está ali, caso de quedas ou caso de algum acidente que você tenha, certo? Então, isso é bem importante. A tua necessidade auditiva, ela fica mais apurada. Uhum. Com relação às alturas, para que armário até o teto? Só para ajudar fornecedor de armário, né? Vendedor de armário. Quantas vezes você tira o travesseiro que está lá em cima? Ou a roupa de inverno, ou o cobertor, certo? Então, os teus armários, eles têm que começar a ser redimensionados, pensados desde o início, para você não gastar duas vezes, certo? O que de fato você usa e onde você alcança. Precisou de banco, você não vai usar, você vai esquecer. Vai dar pó e você não vai lembrar.
né? Então, começa a pensar nessas analogias, começa a pensar nessas situações, que você vai começar a revisar algumas coisas que você já tem no armário de casa. Então, o quanto eu alcanço? Um outro argumento, uma outra possibilidade, iluminação interna do armário, para que você consiga enxergar melhor, né, as roupas. Normalmente o que eles fazem, eles colocam um armário e colocam uma das luminárias bem no centro do quarto. Se a gente for olhar aqui, ó, vamos olhar nesse daqui. Eu não tenho uma iluminação aqui, certo? Então, na hora que eu abro, eu começo a gerar sombra. Aí a pessoa acha que está escolhendo a camisa rosa, quando vai ver a roxa. Porque eu não entendi direito. Ou é a bege, né? Eu não tenho uma definição muito bem da cor. Eu achei que era o marrom e peguei o verde escuro, etc. Acontece muito, né? Então, a iluminação interna ela é interessante. Uma outra questão, assim como é o baixo, assim como é o alto, é o baixo, né? Então, você utilizar tudo até o máximo no baixo, aqui você tem que começar a refletir quando você começa a ter algumas questões, novamente, de labirinto, ou problema de quadril, problema de coluna, problema de joelho. Então, você começa a negar o baixo, certo? Traz para cima. Não usa mais o baixo, porque ao você se abaixar, você pode não conseguir levantar. E esse é um exercício bem interessante que a gente tem que fazer para fortalecer também. O abaixar e levantar, certo? Eu preciso trabalhar essa musculatura. Mas não para que eu consiga utilizar todos os espaços do meu armário, mas para que eu não fique atrofiada, né? Então, essa mobilidade ela é importante porque ela vai ajudar na minha marcha também, tá? Então, isso aqui é um dos casos que a gente precisa refletir. No banheiro a gente tem diversos apoios de segurança, diversos usos, né? Iluminação de segurança é item obrigatório no banheiro também. Tá? Já falei antes, mas vou falar de novo, né? Coloquem lá uma iluminação de emergência no banheiro. Pode seguir desde barras laterais, posso seguir aqui com barras superiores, né? Tenho as barras à frente à pia, né? Não só com relação ao vaso sanitário, mas com relação ao chuveiro. Existem N modelos, né? Não são, se a gente olhar aqui, não é só um tipo de barra, são N possibilidades que eu tenho, tudo dependendo de como está a minha necessidade, certo? Então, o quão eu preciso de força para conseguir me levantar, o quão eu preciso de força para conseguir me locomover, o quão eu preciso de força para conseguir sair de um local e ir para outro. Existem barras no mercado que vocês vão encontrar que são padrões. Eu vou comprar uma barra padrão e vou instalar no meu banheiro amanhã. Calma, cuidado. Você pode instalar errado e aí aquilo que você acha que está te dando segurança pode gerar algo pior, certo? Então, chama alguém. Quem é essa pessoa? Pode ser um TO, né? Um terapeuta ocupacional, pode ser um físio, pode ser um arquiteto, pode ser N profissionais que trabalhem com essa especificação, que vão auxiliar vocês no posicionamento correto, conforme o modelo do banheiro de vocês e também o modelo da necessidade de cada um de vocês, né? O maior índice de quedas na residência acontece justamente entre o dormitório e o banheiro. No banheiro. Na saída do box para pegar a toalha. Porque daí você tem um espaço que está úmido e outro espaço que está seco. E aí aquela toalha que é para ser para eu não pisar no piso gelado, ela não tem um antiderrapante e aí o teu pé que está no molhado e o outro pé que está no seco, foi-se. Então isso é um cuidado grande que a gente tem que ter. Por isso que as barras elas são importantes. Por isso que as barras elas não são artigo de luxo, elas são possibilidades para que você consiga fazer todas as suas atividades, certo? Na cozinha, quando a gente fala de cozinha com autonomia e independência, fora, lá em cima e lá embaixo, certo? Que a gente tem que tomar o cuidado, né? As cozinhas mais antigas, elas vão até o teto, todas as paredes, né? É lindo de se ver, mas o quanto você usa realmente?
sem o auxílio de banco, sem o auxílio de escada. Ah, mas eu pego com uma colher. Me ajuda, né, a pegar algumas coisas, né? Ajuda, mas até quando aquilo vai te ajudar e não te atrapalhar? Uma das adaptações maiores que a gente faz, então, é baixar o armário superior. A gente baixa o armário superior, né? Ou então, ao a gente fazer uma análise da cozinha, a gente verifica se não existe uma das paredes onde a gente pode fazer um único armário. E aí, dentro desse único armário, você vai colocar tudo aquilo que você precisa e aí você elimina o armário de cima, te dá mais liberdade. A tua cozinha vai ficar mais espaçosa e você usa só a bancada de baixo e aquele armário que vai ser um único armário. Para quem fica com algum problema de locomoção e precisa usar uma cadeira de rodas, o grande cuidado que a gente tem são com os acessos, porque a pessoa precisa entrar com a cadeira de rodas aqui, né? Ela precisa ter essa mobilidade, tanto para lavar a louça, quanto para cortar os alimentos. Então, ela precisa adentrar, ela precisa entrar aqui. Então, isso aqui é uma das grandes diferenças quando a gente começa a usar a cadeira de rodas. E é viável, sabe? Algumas vezes a grande preocupação é eu nunca mais vou poder fazer aquilo que eu fazia antes. Não, a gente consegue fazer. É uma adaptação, é uma criatividade a uma necessidade. Você não precisa deixar de fazer, mas você se adapta, né? Você cria um hábito diferenciado. Olha, aqui tem uma senhora utilizando todos os seus utensílios, artifícios e desenvolvendo a sua atividade normalmente, sem nenhum canto vivo, sem nenhum fazedor de hematoma, né? Isso para finalizar e deixar o espaço para vocês, né? Com relação a um conceito de lugar. Conceito de lugar sendo um espaço, uma cidade, um conceito de lugar com relação à sua residência, ao seu lar, à sua casa, ela deve estar realmente relacionada ao teu psicológico, à tua interatividade. Primeiro você autoaceita, né? A tua autoaceitação. Depois que você aceita isso, você se potencializa. Você potencializa o indivíduo de maneiras diferentes. E muitas vezes você se descobre de maneiras que você nem acreditava que conseguiria desenvolver, que conseguiria fazer. E você continua nesse caminho, desenvolvendo todas as tuas possibilidades. E é isso, por até então. Fico aqui aberta para vocês. Obrigada. Dúvidas, perguntas, melhoras? Luiz Antônio Banks, eu sou psicólogo, trabalhei em centro de reabilitação profissional em 79 pela Previdência Social e justamente com o acidente de trabalho, a primeira parte realmente você mostrou um pouco da Europa, achei interessante, mas para mim não gostei mais dessa segunda entrada que eu fiz. Você tocou num ponto muito importante. Eu frequento no Mercado Municipal em Santos um restaurante que ele usa um bom prato, que a gente chama, é um restaurante popular, a R$1, e atende uma variedade de público, vamos dizer, classe A, B, C, inclusive pessoal morador de rua. E frequentadores com carros, esses carros elétricos, automáticos e cadeiras de roda. A mesa, como você citou na residência, mostrou, né? A mesa não cabe a cadeira de roda. E eu achei interessante que eu estava praticamente de frente à pessoa que estava se almoçando, né? E ela trouxe o prato com destino a ela, né? E ela não, óbvio, a cadeira não entrava na mesa, embaixo da mesa, né? Acidentes no banheiro, você me chamou a atenção. Eu tenho tido algumas, eu particularmente, minha mãe sofreu um gravíssimo, né? Essas coisas de guardar revista do lado do vaso sanitário. Eu não me lembro, óbvio que eu não estava no banheiro, o acidente foi muito grave, né? Óbvio que eu não estava. E provavelmente ela fez uma passagem ou do vaso sanitário para o bidê e se arrebentou dentro do banheiro e caiu em cima desse guarda-revistas, né? Que aquilo ficou espatifado. Ainda tem aquela... Não sei se eu já joguei fora. Eu não na saída do banho,
Mas a porta de vidro, para eu abrir a porta de vidro do meu box, é um box amplo, né? Eu, obviamente, já quase me arrebentei várias vezes. O tapete é fixo, o tapete tem uma fixação boa, mas eu já quase me arrebentei nessas passagens de box, né? Só essas observações. Não, e é bem interessante, porque são algumas situações que você aponta. A primeira, ali no restaurante, assim, como é que eu dou a possibilidade para todos, mas não dou a possibilidade para todos, né? Eu gero um constrangimento em fazer com que a pessoa ela tenha que levar isso ao colo. Isso é uma falta de adaptação. E é tão simples, né? Hoje, no mobiliário, você fazer essa adaptação. Na questão do banheiro, do sanitário, é aquilo que eu comentei antes de libertar, liberar. A gente tem um vício de querer colocar muitas coisas em todos os ambientes, né? Então, quanto menos coisas tiverem nos ambientes, melhor vai ser a tua mobilidade. Na relação do box, é interessante, porque em alguns casos a gente faz duas sugestões. O primeiro, ali quando você tem o box de vidro, você tem o local que é o de instalação. É um obstáculo, né? Aquele obstáculo ali, você pode tropeçar, porque você tem que fazer, você tem que erguer, etc., né? Então, hoje, ou você rebaixa isso e você faz com que não existe, só existe por cima, ou então um rebaixo no próprio piso, então você tem isso liberado, né? E no segundo caso, dependendo da debilidade que a pessoa tem, já está sendo extinto o box de vidro, né? E já se está fazendo adaptação com cortina. Existem pessoas que dizem para não usar cortina, existem pessoas que dizem para usar cortina, tem outros que dizem para usar box, outros não. Por isso que cada caso é um caso, né? Por isso que eu não sou o extremo de dizer não pode fazer isso, sabe? O que eu sou temos que evitar os obstáculos. Então, a grande maioria dos box ainda tem aquele desnível e eles justificam esse desnível com relação à falta de escoamento de água. Vai molhar o banheiro inteiro. Isso é errado de projeto, é erro de projeto, né? Um projeto feito com um devido escoamento, que aí você vai fazer um escoamento para uma grelha, que não é um ralo. Você vai colocar uma grelha para fazer todo o escoamento de água, não deixar que a água inverta. E aí você tira esse obstáculo, ele já é muito mais viável, né? E essa inclinação, uma inclinação de 2% é só para o escoamento da água, né? Ali você já eliminou uma das grandes barreiras de queda do banheiro, né? Essa possibilidade, por que alguns, né, justificam o uso da cortina e não do box? Porque é a possibilidade de você ter uma barra contínua, né? Quando você tem o box, você não consegue ter o uso de uma barra contínua, como essa que eu mostrei ali, por exemplo. Deixa eu só voltar aqui. Sim. É que existem vários modelos de barra, né? Mas essa barra contínua aqui, essa barra contínua que você tem, ela pode ser instalada no chuveiro, aqui você tem uma ducha, né? Mas quando você quer dar essa segurança da saída do box para o enxugar, ou seja, eu estou dentro de um box, eu quero dar essa segurança lateral, a tua barra ela é contínua. Aí, quando eu uso o box de vidro, eu não consigo, porque ela tem que ser interrompida, né? Então, por isso que eu digo, são casos e casos, né? Diga. Meu nome é Nilma. O box de vidro também, dependendo se o box é muito pequeno, se a pessoa tiver um mal súbito dentro do box, ela não consegue abrir a porta de vidro. Isso. E aí é muito perigoso, né? Principalmente para um idoso. E se ela cai no box de vidro, pode quebrar e ainda pode se machucar mais. A não ser que ele seja laminado, né? Aí menos possibilidade de Mas mesmo de assim acidente, ela pode mas cair, né? Dependendo do peso, porque a gente não pode pensar que tem só pessoas magras, né? Mas dependendo do peso da pessoa e ela cai, ela vai gerar um risco maior ainda com relação a ela, né? É isso. Bom, então eu queria agradecer, em nome do SESC, a presença da Andréia, né, dizer mais uma vez que
todas as palestras do Projeto Morar, elas estão no site do SESC, né? O endereço é sescsp.org.br/morar, e nós ainda vamos colocar outros conteúdos lá, né? O conteúdo da nossa exposição em particular e o conteúdo dos vídeos que foram gerados na oficina Onde Você Mora. Tá bom? Muito obrigada e boa noite a todos.